Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre uma figura surpreendente no mundo da ópera, Jean-Jacques Rousseau. Contei o sucesso de sua obra Le Devant du Village, cuja música e libreto ele escreveu. Vimos que, além de filósofo, teórico político e escritor, Rousseau foi mais do que um compositor ocasional. Ele usou sua música como uma forma de expressar suas ideias filosóficas. Com Rousseau, encerrei o nosso primeiro capítulo sobre a história da ópera na França. Agora é hora de começar uma nova história. E dessa vez, vamos atravessar o Canal da Mancha e desembarcar na Inglaterra? Vamos nessa? Vou contar alguns fatos históricos importantes para entendermos como a ópera se desenvolveu em solo inglês. Em 1603, morria a Rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, o rei que promoveu a reforma anglicana e transformou a Inglaterra em um país protestante. O sucessor de Elizabeth I foi James I, filho de Mary Stuart. Nessa época, a Inglaterra tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes e a população de Londres era de aproximadamente 250 mil pessoas. O Palácio de Whitehall era o centro do poder, sede do governo, da monarquia e da vida na corte. Como em muitos outros países, a corte era o centro musical do país. A Royal Chapel era responsável por fornecer o serviço religioso diário ao rei. Sua música se restringia aos anthems, hinos apropriados para cada dia do ano. Mas seus compositores não se limitavam à música sacra. Muitos também escreviam música secular para os masques e para peças de teatro apresentadas na corte. Masque ou mascarada é um tipo de espetáculo teatral que surgiu na Inglaterra inspirado no ballet de cour francês e nos intermédios italianos. Esse formato de entretenimento cortesão envolvia música, dança, poesia, figurinos elaborados e cenários grandiosos. Utilizavam temas mitológicos ou alegóricos. Eram utilizados para apresentar ocasiões especiais da corte, como casamentos, visitas reais e festividades. Possuíam como características principais participação da nobreza, incluindo por vezes a própria realeza, dançando ou interpretando personagens. Enredos simples, com forte apelo visual e simbólico, escritos por poetas renomados. Elementos de espetáculo visual, como cenários móveis e efeitos especiais, planejados e desenhados por arquitetos e artistas famosos. Canções de alaúde, com sabor simples e popular, não conectadas a recitativos, como nas áreas italianas iniciais. Danças de estrutura simples. Embora pouca música dos masques tenha sobrevivido, o que se conhece indica que nenhuma forma especificamente operística era utilizada por eles. O Masque of Blackness foi um dos mais célebres masques da era jacobina, um período de intenso florescimento cultural que teve James I como rei. Escrito por Ben Jonson, um dos mais importantes dramaturgos, poetas e críticos literários da época, teve coreografia e figurino de Inigo Jones, primeiro arquiteto inglês de renome internacional. Foi apresentado em janeiro de 1605 no Banqueting House, no Palácio de Whitehall, a pedido da Rainha Anne da Dinamarca, que também participou da performance. Seu enredo conta a história das filhas do rio Níger, que viajam até a Inglaterra em busca da clareza e da beleza, acreditando que a luz do rei James I poderia branquear suas peles negras. A temática reflete
concepções estéticas e raciais da época, sendo hoje objetos de debates críticos. Inigo Jones projetou um cenário inovador, incluindo uma concha gigante que parecia flutuar no mar, transportando os personagens principais. Os figurinos foram feitos com tecidos luxuosos e acessórios detalhados, realçando todo o esplendor da corte. O Mask of Blackness exemplifica a colaboração entre literatura, arte e política na corte de James I. Serviu como entretenimento e como afirmação do prestígio e sofisticação da monarquia inglesa. James I foi sucedido por Carlos I, que em 1624 já mantinha 140 músicos a seu serviço. Com a chegada do novo rei, o parlamento foi dissolvido e durante 11 anos a Inglaterra foi governada de forma absolutista. Esse período foi marcado pelo apoio ao catolicismo e pela perseguição aos protestantes reformistas, conhecidos como puritanos, que continuavam fiéis à reforma anglicana promovida por Henrique VIII. Nesse contexto, os masques passaram a ser utilizados ainda mais como instrumentos políticos para reforçar a magnificência e o poder real. Tornaram-se cada vez mais grandiosos, com cenários engenhosos e elaborados, além de uma grande quantidade de canções, coros e danças, sem a preocupação com uma unidade formal. Salmácia Spolia, o último masque apresentado na corte de Carlos I, foi encenado em 21 de janeiro de 1639 no Palácio de Whitehall. A obra, escrita pelo poeta e dramaturgo William Davenant e encenada com coreografia de Inigo Jones, é particularmente significativa por ter sido apresentada pouco antes da Guerra Civil Inglesa, refletindo as tensões políticas do período. Foi concebida como uma peça de propaganda real, com o objetivo de apoiar Carlos I em sua tentativa de reconciliação com o parlamento e acalmar os conflitos civis que se intensificavam. O título Salmacia Spolia em latim significa os despojos salmacianos, uma referência à fonte de Salmacis, cujas águas, segundo autores antigos, tinham o poder de pacificar e civilizar os homens. A masque começa com a representação simbólica do caos e das discórdias do reino, encarnados por personagens grotescos que simbolizam a desordem social. Gradualmente, essas figuras são substituídas por personagens alegóricos que representam a sabedoria, a clemência e a autoridade real, promovendo uma virada no tom da narrativa. A proposta era retratar o rei como um governante justo e benevolente, comprometido em restaurar a paz e a ordem no país. O próprio rei Carlos I participou da apresentação, reforçando sua imagem como um pacificador. Salmacia Spolia foi o último masque antes do colapso da monarquia e o início da Guerra Civil Inglesa em 1642. A obra evidenciou a evolução do gênero, que deixou de ser mero entretenimento para se tornar uma ferramenta de discurso político e ideológico. Com o início da guerra, a corte se desfez. Muitos aristocratas deixaram Londres e os músicos da corte tiveram que encontrar formas de sobreviver. Alguns acompanharam os patronos no exílio, outros se uniram ao exército realista. O masque sofreu um golpe duro, mas não desapareceu completamente. Continuou a ser praticado nas casas de campo da nobreza em Oxford e em auditórios de algumas escolas liberais. Com isso, seus autores ficaram livres das exigências de utilizá-los como instrumentos de propaganda da monarquia e puderam expandir o gênero teatralmente. Assim surgiu uma forma híbrida que mais tarde
seria conhecida como semi-ópera. O rei Carlos I, após ter sido julgado, foi executado em 1649. Com a abolição da monarquia e da Câmara dos Lordes, proclamou-se a Commonwealth and Free State, um regime republicano liderado por Oliver Cromwell. A partir desse momento, os protestantes reformistas, conhecidos como puritanos, proibiram as apresentações do teatro falado. Além disso, muitas bibliotecas musicais foram queimadas e a tradição coral inglesa sofreu um baque com o desmantelamento da música na corte. As canções dos masques passaram a ser vistas como escandalosas e obscenas, cantadas de forma insolente, sem qualquer respeito à presença de matronas, jovens, autoridades e figuras religiosas. Durante essa fase de recessão cultural, prevaleceu a visão puritana na Inglaterra. A morte de Oliver Cromwell em 1658, somada à incapacidade de seu filho e sucessor de controlar os conflitos que se seguiram, levou à dissolução do parlamento estabelecido pela Commonwealth e à convocação de uma assembleia nos moldes daquela que havia sido dissolvida durante a Guerra Civil. A solução encontrada foi o retorno à monarquia. E em 1660 foi assinada a Declaração de Breda, na qual Carlos II, filho do rei deposto, negociou as condições para assumir o trono, o que de fato ocorreu naquele mesmo ano, restaurando a dinastia dos Stuarts. Carlos II teria então um grande desafio pela frente: reconstruir o que havia sido perdido e garantir o renascimento da música inglesa. Mas essa história, você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho da história inglesa e dos masques, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!